Olá, amigo, tudo bem? Meu nome é Professor Wander e vamos a mais uma aula do nosso curso básico de eletrônica. Olá, caros amigos, tudo bem? Aqui é o Professor Wander e vamos a mais uma aula do curso básico de eletrônica, ou curso de eletrônica básica, como que? Nesta aula vamos ver válvula termoiônica, esta é a aula 12. Lá em 1880, Thomas Alva Edison, fazendo algumas experiências com lâmpadas incandescentes, descobriu que se dentro do bulbo da lâmpada, da lâmpada incandescente, lembrando, a lâmpada incandescente tem um filamento que, quando percorrido por corrente, incandesce e produz luz. Tá? E este bulbo é composto de vidro e dentro dele tem vácuo, ou um material muito rarefeito. Ele descobriu que se colocasse mais um elemento dentro desse bulbo, dessa ampola, aparecia uma tensão lá. Medindo ali, aparecia uma tensão. E ele chamou isso de efeito Edison, tensão de Edison. Uma tensão que aparecia numa placa que era colocada dentro de uma lâmpada quando o filamento estava aquecido, quando o filamento estava aceso. E não havia nenhuma conexão elétrica entre esta placa e o filamento. Descobriu também que se fosse colocado uma fonte alimentando essa placa com uma tensão elevada, quando o filamento era aquecido, circulava uma corrente. Coisa interessante, porém, ficou guardado como curiosidade tecnológica durante um bom tempo. Até que John A. Fleming, pesquisando a necessidade de transformar corrente alternada em corrente contínua, descobriu que aquela corrente que fluía dentro da lâmpada, quando tinha uma placa dentro da lâmpada e o filamento estivesse aceso, ela só fluía em um sentido. A corrente só fluía da placa ou anodo para o filamento, não fluía no sentido contrário. Muito interessante. Tinha descoberto aí uma maneira de transformar corrente alternada em corrente contínua. Nasceu o diodo. Então, um diodo simples, termoiônico, é composto pelo quê? Por um filamento e uma placa, tudo isso dentro de uma ampola no vácuo. Isso é conhecido como diodo com aquecimento direto ou catodo com aquecimento direto, onde na verdade não há catodo, é o filamento quem emite os elétrons aqui dentro. Os elétrons saem do filamento e vão para a placa. Portanto, eu tenho uma corrente convencional circulando da placa para o filamento. Porém, isso exige um pouco mais do filamento do que ele foi projetado para fazer. Sugestão: colocou-se um elemento para emitir os elétrons, colocou-se o catodo aqui. Tá? Isso permitiu trabalhar com potências maiores, sem ter que forçar o filamento, sem ter que fazer um filamento muito robusto. Tá? Isso ficou conhecido como diodo de aquecimento indireto, tá? Ou catodo de aquecimento indireto. Eu tenho um filamento que, quando percorrido por corrente, aquece um catodo, esse catodo emite elétrons e faz que ocorra uma circulação de corrente entre a placa e o catodo. Porém, essa circulação de corrente só acontece da placa para o catodo, no sentido contrário, não. Então, a emissão de elétrons é só do catodo para a placa, não existe emissão de elétrons da placa para o catodo. Muito bem. Pouco tempo depois, Lee De Forest, tentando trabalhar com isso aí e fazer algo que fosse interessante, tentando amplificar sinais, descobriu o aldion. Ele chamou de aldion. Nascia o primeiro triodo. Como é que é isso? Tem a placa, ou anodo, o filamento que aquece o catodo e uma grade. Tá? Como isso funciona? Eu tenho lá o filamento sendo aquecido, uma fonte me aquecendo, fazendo o filamento ficar incandescente, ele aquece o catodo emite elétrons, que tentam chegar aqui na placa. Porém, se um elemento colocado aqui no meio em forma de grade estiver com uma tensão muito negativa, nenhum elétron passa por aqui, eu não tenho circulação de corrente aqui. Se esta tensão de polarização de grade variar,
começar a ficar menos negativa, né, no caso aqui com menos 2 volts, eu já começo a ter alguns elétrons circulando aqui. E eu começo a ter uma pequena corrente circulando desta fonte, tá, através da placa, indo para o catodo. Se esta tensão chega a zero, eu tenho uma corrente grande circulando, tá, por esse elemento. Bom, qual a vantagem? A vantagem é que grade aqui usa uma potência muito pequena, uma variação de tensão aí de alguns volts, né, e uma corrente muito baixa, microamperes. Tá? E aqui na placa circulam alguns miliamperes. Então eu tenho uma relação aqui de corrente, muitas vezes, de 200, 300, 400 vezes, até elementos bastante sensíveis, 1000 vezes. Tá? Então eu tenho uma corrente de 1 microampere variando aqui com 4, 5 volts, e na placa eu tenho a corrente de 5, 6, 10 miliamperes, tá, numa tensão bastante elevada. A fonte aqui tem mais de 100 volts normalmente. Muito bem, oh, que ótimo, tem um amplificador. Esse efeito de amplificação, onde uma variação de tensão me gera uma variação de corrente, é conhecida como transcondutância. Tá? De novo, este efeito de variação de tensão me permitindo uma variação de corrente é conhecido como transcondutância. Muito bom. Então está aí o meu amplificador. Porém, com o uso desse elemento, começou a se notar algumas limitações. Uma delas é o seguinte: devido à formação elétrica, que é uma característica do elemento, aparece uma capacitância entre a placa e a grade. Esta capacitância não é externa, ela está aqui colocada externa, mas ela é elétrica. Ela aparece aqui dentro devido à conformação. E se tentou várias geometrias para diminuir isso aí, houve alguma variação, mas ainda se tinha uma capacitância. Qual que é o problema dessa capacitância? Tá, olha lá, a capacitância parasita gera oscilação do triodo quando um ganho maior é exigido do amplificador, ou seja, eu estou trabalhando com o triodo para amplificar sinais. Para pequenas amplificações, tudo bem. Quando eu começo a exigir mais do triodo como amplificador, esta capacitância realimenta uma parte do sinal da placa na grade. E aí ele entra em oscilação. Tentaram-se por circuitos externos diminuir ou eliminar isso aqui, até se teve um certo sucesso, mas eram mais componentes, eram mais detalhes para se dimensionar, eram mais elementos para dar efeito, né? Até que, né, Walter H. Schottky pensou no tetrodo. Fazendo experiências, ele fez o quê? Ele pegou um triodo e colocou uma grade a mais. Então, olha lá, o que o tetrodo tem? Tem a placa, tem o catodo, tem o filamento, tem a grade de controle, como o triodo, e tem uma grade auxiliar ou aceleradora. Muito bom. Como é que isso funciona? Olha lá. O filamento aquece o catodo, que emite elétrons. Esses elétrons querem chegar até a placa, são controlados em seu fluxo pela grade de controle, né, de acordo com uma modulação qualquer aqui. E eu tenho, depois da grade de controle, uma grade ligada no positivo. Então, essa grade é conhecida como auxiliar ou aceleradora, né? Porque qualquer ideia, o elétron sai daqui, ele enxerga um tremendo potencial positivo aqui, ele vem para cá. Essa grade não tem como drenar esses elétrons, tá? Ela tem uma constituição, uma construção muito tênue, eles vão para a placa e fazem o seu trabalho. Muito bom. Qual que é a vantagem disso aqui? Por que colocar uma grade a mais? Lembra aquela capacitância? Ela desaparece nesse circuito. Tá? Essa placa aqui isola, vamos dizer assim, para efeitos capacitivos, a grade de controle da placa. Então, a grade auxiliar serve para isso. Oh, legal, bacana. Só que tem um probleminha. O tetrodo, embora permitisse ganhos muito grandes, ele tinha um limite de potência. Por quê? Um grande feixe de elétrons
passa pela grade de controle, a grade de controle está permitindo que eles passem. Passa pela grade aceleradora, chega e colide na placa. Nem todos os elétrons que colidem a primeira vez são absorvidos. Alguns colidem e flutuam aqui para serem reabsorvidos no segundo, terceiro, quarto impacto. Isso cria uma nuvem de elétrons aqui, uma nuvem negativa. O que os outros elétrons que estão saindo do cátodo aqui começam a enxergar? Começam a enxergar um elemento negativo aqui. Então o que acontece? Eu perco emissão. Eu perco quantidade de elétrons, eu perco corrente. Esse problema foi estudado, persistiu, até que Bernard D. H. Tellinger pensou no pentodo. O que é isso? Bom, se o meu tetrodo tem um problema que eu tenho uma nuvem de elétrons aqui junto da placa, o que acontece se eu tentar expulsar esses elétrons? Como? Olha lá, ele colocou mais uma grade. O que o pentodo tem? Uma placa, cátodo, filamento, a grade de controle, a grade auxiliar e uma grade dita como supressora. Como é que funciona isso? Olha lá. Filamento aquece o cátodo, emite elétrons. A quantidade de elétrons é controlada pela grade de controle. Para eliminar o efeito capacitivo, eu coloco a grade auxiliar aqui, que acelera os elétrons, que passam por esse potencial negativo aqui, enxergando a placa. Se eles colidem aqui, tentam voltar, ele encontra um tremendo potencial negativo, um potencial igual ao cátodo. Alguém pode falar, pô, mas ele não volta para cá de jeito nenhum. Ele quer fugir de onde tem muitos elétrons. Ele quer ir embora, então ele vai embora. Isso permite o quê? Que todos os elétrons que cheguem aqui sejam absorvidos, tá? Numa velocidade tal que os elétrons que saem do cátodo enxergam a placa plenamente. Então, né, se resolveu aí os problemas, né? E se tem aqui um elemento de amplificação com bom ganho, sem efeitos capacitivos e com bom trabalho de potência. Tá? Este é o pentodo. Olha lá, tem aqui o circuitinho operando com pentodo, uma saída de áudio. Então eu tenho aqui uma alimentação, né, 295 volts, capacitor de filtro, 20 microfarads, 450 volts. Né? Desse ponto eu tenho um transformador, aqui, o T2, né, que me alimenta a placa do meu pentodo. Quem que é o meu pentodo? O meu pentodo é um 6BQ5. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclatura de válvulas. Né? Então lá pelo pino 7, eu tenho a placa com 280 volts positivos. Muito bem. Eu tenho um resistor aqui de 2.200 ohms meio watt que me polariza a grade auxiliar ou a grade aceleradora com potencial positivo aqui dos 295 volts. A grade supressora é ligada ao cátodo, né, mantendo seu potencial negativo. Tá? Tem aqui o cátodo. Note, aqui não aparece o filamento, ele está aí, mas não é demonstrado, não é grafado aqui. Tá? Está grafado em outra parte do esquema. Então eu tenho aqui o cátodo, tenho a grade de controle, desacoplamento para a corrente contínua, né, 10 nanofarad de 400 volts. Aqui entra um sinal de áudio, uma polarização à terra com um resistor de 330 kΩ meio watt. E olha só, o meu cátodo é ligado à terra através de um resistor de 150 ohms, 2 watts. E, quando esse circuito está devidamente polarizado, a tensão que aparece aqui devido à circulação de corrente, que passa pelo transformador, passa pela válvula e vem para o terra aqui, a tensão aqui de cátodo é 7,7 volts, com uma corrente de 48 mA. O que acontece? O cátodo está aqui 7,7 volts acima do terra. Esta grade, a grade de controle está polarizada junto ao terra. O que a grade de controle enxerga? Enxerga um cátodo 7,7 volts acima do potencial dela. Se eu mudar a referência, a grade está com uma polarização negativa em relação ao cátodo de 7,7 volts. E aí, dependendo do que eu modulo aqui, do que eu injeto de sinal aqui, eu tenho uma maior ou menor fluidez de corrente. Tá? Fazendo
esse sinal passar aqui pelo transformador. Né? Esse transformador aqui tem algumas centenas, tá? Ou alguns milhares de ohms de resistência e impedância, tá? Porque a válvula é um elemento que trabalha com impedâncias elevadas. Né? Então, esse transformador aqui pode ter aí de 500 a 2.500 ohms de impedância, e o meu alto-falante tem 8 ohms de saída. Então, o transformador faz esse casamento de impedâncias, permitindo que uma impedância bastante elevada consiga operar um alto-falante de baixa impedância. Tá, ok? Só que o mundo não parou por aí. Tá? Nasceu depois o Exodo, com 4 grades catodo e placa, heptodo, 5 grades catodo e placa, octodo ou oxodo, com 6 grades catodo e placa, e até o enodo, tinha 7 grades catodo e placa. E esses elementos aqui são utilizados e polarizados das mais variadas maneiras para se ter circuitos diferentes, para se ter ganhos e eficiências variadas. Tá? Aqui eu tenho já uma válvula, né, a foto de uma válvula com detalhes em corte, né, e aqui eu tenho o desenho de uma válvula. Os elementos aqui são equivalentes. Então, por exemplo, olha aqui, ó, bico de exaustão. Aqui, está aqui em cima e está aqui mostrado. No caso aqui ele não tinha sido fechado ainda, a ampola estava aberta. Tá? Bom, para que serve o bico de exaustão? Depois de tudo montado, eu retiro o ar daqui de dentro, tá? Um sistema de vácuo, e fecho, eu soldo o vidro aqui, eu fundo o vidro. Tá? Tenho muito pouco material aqui dentro. O ideal é que não tenha nada, mas isso é impossível. Então, se tem muito poucos gases aqui. A gente já vai ver alguns detalhes. Tem a ampola, né, a estrutura de vidro da válvula. Isolador de mica, tem um em cima e um embaixo aqui. Tá? O de baixo aqui está em corte, o de cima aqui está inteiro, né, isolador de mica. Tem uma placa, né, placa aqui, essa parte cinza maior aqui. Aqui ela está demonstrada sozinha, aqui ela está montada com os isoladores, e o autor chamou isso aqui tudo de anodo. Né? Tem o filamento lá dentro, né? Olha aqui, o filamento está aqui dentro, né? Está aqui dentro o filamento, tá? Pontinho verde. Tem o catodo, né? Pontinho lilás aqui, indicando o catodo. Né? O catodo está aqui o catodo, é um tubo. O catodo está aqui, é um tubo, pontinho lilás aqui, está aqui. Aí eu tenho grade de controle, grade auxiliar e grade supressora, todas montadas aqui. Bom, o que é o absorvedor? Lembra aquilo que eu falei, que ainda sobram alguns átomos e gases aqui dentro? Tá? O absorvedor é um elemento que, quando você liga a válvula pela primeira vez e ele aquece, ele reage com elementos que são nocivos ao funcionamento da válvula, normalmente oxigênio. Então é um material bastante reativo com o aumento da temperatura e ele absorve, tá, átomos de oxigênio e de outros materiais aqui que poderiam danificar o funcionamento da válvula. Tá? Ele está aqui em cima, nesse caso, aqui, né? Tem aqui, ó, absorvente, né? O absorvedor, elemento aqui. Algumas válvulas não têm o absorvedor aqui, elas têm uma mancha metálica no vidro. É um material absorvedor do mesmo jeito, está lá para tudo que for dispensado aqui, ou na fabricação, ou durante o funcionamento, ser absorvido por ali. Qualquer átomo de material indesejável, normalmente o absorvedor, como é muito reativo, consegue reagir e absorver esse material. Bom, senhores, vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo na placa aqui. Ó. Vamos dar uma olhada, olha aqui. Vou fazer um corte aqui na minha válvula. Ó. Olha lá, fazer um corte. Então eu tenho lá o que? A ampola, a parte de vidro, a placa, a grade, no caso aqui a grade supressora, a grade auxiliar ou aceleradora, a grade de controle, o catodo e o filamento. Tá? Você conseguisse olhar dentro de uma válvula, era mais ou menos isso aqui que você ia ver. Aqui, no caso da grade, hastes metálicas, e aqui um arame, um fio de um material especial que dá aí as várias voltas de baixo até em cima, formando essas grades.
exemplo aqui de algumas válvulas. Temos aqui válvulas com base de vidro, né, e válvulas com base octal, né, corpo reto. Algumas válvulas se aquecem muito, né, então foi feita uma geometria aqui para permitir que a válvula suportasse melhor o aquecimento. E existem válvulas com corpo metálico, né, em vez de vidro se usa metal no encapsulamento. Tá? Algumas válvulas têm as conexões apenas embaixo, algumas válvulas têm um elemento de conexão aqui em cima, conhecido como casquete. Tá? Tem aqui uma conexão aqui em cima. Algumas têm a base de vidro, como eu já disse, outras têm uma base de epóxi ou baquelite, né, com os pinos mais robustos. Tenho aqui outros exemplos de válvula, né, desde válvulas pequenas, mini válvulas, até válvulas de grande tamanho, bases de vidro, né, uma válvula aqui grande com uma base octal. Tá? Observe, esta válvula tem um casquete, né, conexão externa aqui em cima, e esse casquete é ligado nas placas, ou na placa. Então esta é uma maneira. Né? Algumas válvulas têm sua placa ligada num casquete externo, numa conexão externa aqui em cima. Outras válvulas, tá? Não deve ser o caso dessa daqui, mas algumas válvulas têm esse casquete onde é ligada a placa de controle. Tá? Então o sinal de controle entra aqui por cima e os sinais são tirados por baixo. Depende da fabricação. Tá? Olha, observe essa válvula aqui. Tem a mancha lá atrás e tem o absorvedor em cima. Tá? Todas elas aqui têm essa mancha que funciona como absorvedor. Senhores, eu posso ter mais do que uma válvula encapsulada dentro da mesma ampola. Tá? Por exemplo, a 6AN8 é um triodo pentodo, onde eu tenho um triodo, né, catodo, grade, placa, e um pentodo, catodo, grade de controle, grade auxiliar e grade supressora, a placa, todo mundo montado na mesma ampola com um filamento único. Tá? Ah, professor, mas o que significa essas letras? Normalmente, o primeiro número é a tensão do filamento. Então, essa válvula aqui é para trabalhar com 6,3 volts de tensão de filamento. E o segundo número indica a quantidade de elementos dentro da válvula. Olha só, 6AN8. 6, na verdade 6,3 volts de filamento, né? O filamento opera com 6,3 volts, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos aqui dentro, desconsiderando o filamento. Alguns códigos desconsideram o filamento, outros não. Okay? Olha aqui, ó, 6AC10. E as letras? As letras são códigos do fabricante, que definem aí algumas características que não são abertas normalmente. Tá? 6AC10. 6, filamento de 6,3 volts. 10 elementos. Bom, eu tenho 3 triodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, só tem 9, não. Aqui está contando filamento. 10 com filamento. 6AC10. Eu tenho 3 triodos dentro de um único encapsulamento. 12AT6 é uma válvula que usa 12 volts de filamento e tem 6 elementos. Tem 2 diodos, 2 placas aqui que fazem 2 diodos e uma placa, uma grade e um pedaço do catodo que fazem um triodo. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, contando com o filamento, 6 elementos. Tá? 2 diodos, um diodo aqui, outro diodo aqui e um triodo aqui, com catodo único. 12AT7, 12 volts de filamento, 7 elementos. Eu tenho 2 triodos, né, separados e o filamento também separado, embora opere. É dificílimo ver uma válvula dessa só com um triodo operando. Normalmente opera todo mundo junto. Tá? Então, qual que é a vantagem de ter um filamento dividido no meio? A vantagem é que este filamento aqui pode trabalhar com 12 volts de ponta a ponta, ou se eu juntar esta ponta com essa ponta e conectar este centro num outro ponto, eu tenho a possibilidade de operar com 6 volts. Então eu posso operar com essa válvula aqui
ou com 12 ou com 6 volts de filamento. Ok? Senhores, temos aqui um esquema de um rádio a válvula, tá? Lá de 1947, um rádio da Emerson. Esse esquema vale para os modelos 501, 502 e 504. Então, vamos dar uma olhadinha rápida. Olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 válvulas. Tá? A primeira válvula aqui é o diodo retificador. Tá? Então, está aqui o filamento dele, ó, e aqui, embora apareçam os filamentos nas válvulas, também aparecem os filamentos aqui no esquema. Tá? Então, aqui o filamento dele, aqui o filamento, né? Eu tenho alimentação aqui, tá? Um lado é o comum, está aqui, né? Lado é o comum. O outro lado, tá? Passa por uma parte do filamento, passa pela lâmpada de indicação do painel, passa por 2 resistores, vai para a placa, é retificado, aqui já é corrente contínua, capacitor eletrolítico, tem 2 capacitores no invólucro só, tenho aqui a minha tensão DC, né, corrente contínua, alimento um transformador, aqui eu tenho um pentodo, né, amplificador de áudio, né, olha lá, placa ligada de um lado do transformador, o catodo vai ao comum através de um resistor, a grade supressora é ligada ao catodo, a grade auxiliar é alimentada aqui por uma tensão que é retirada do transformador, passa para um resistor, filtro extra e, né, tensão aqui na grade auxiliar, e a grade de controle pega o sinal de áudio que vem aqui do controle de volume. Esta válvula é o que? Um triodo e 2 diodos. Olha aqui, ó, tem uma placa aqui, o catodo, 2 diodos. E a grade de controle e a placa. Então eu tenho 2 diodos que fazem a detecção do sinal de AM e já amplifico esse sinal. Tá? Já é um pré-amplificador aqui. Aqui, 2 transformadores de FI. Quando a gente olhar a parte de rádio, a gente vai ver o que é isso, frequência intermediária, né? Um pentodo, trabalhando como amplificador de FI. Né? Então, olha lá, catodo, a terra, placa vai para alimentação positiva através do enrolamento do transformador, grade auxiliar ligada aqui no positivo, grade supressora ligada no catodo, grade de controle, entrada. O outro transformador de FI, e aqui eu tenho uma válvula. Essa válvula tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. A placa, o catodo e mais 5 grades. Tá? Olha aqui, ó, 12 SA 7 GT. 7 elementos. Mais o filamento, que não conta nesse caso aqui. Muito bem. E o que é que... Como é que isso aqui funciona? Bom, olha, a minha grade de controle, ela está ligada aqui no acoplamento de um circuito oscilador ligado no catodo. Então eu tenho um oscilador entre o catodo e a placa de controle. Tá? Nós vamos ver isso quando vemos osciladores. Tenho 2 placas, tá, auxiliares aqui, ou aceleradoras, ligadas no mais B. Tenho uma grade de controle central aqui que é ligada na antena. Então nessa grade aqui entra o sinal que vem da antena. Tenho a grade supressora, né, e a placa. Então essa válvula aqui faz o que? Ela tem um oscilador, conhecido como oscilador local, e faz pré-amplificação de antena e mistura tudo isso aí. Já faz o mixer. Né, e solta aqui o sinal de frequência intermediária. Ok, senhores? E aí o resto é polarização. Tá? Mas isso aqui é para ter uma ideia de como as válvulas funcionam. Olha só que interessante. Tensões de filamento, ó, 35 volts aqui, dá 35Z 5GT, 35 volts. 50 volts do pentodo aqui de saída. Então 35 com 50, 85. Aí eu tenho 3 válvulas de 12 volts, 12 mais 12 mais 12. Então eu tenho 85 mais 36. Total 121 volts.
este rádio é feito para trabalhar com 120 volts, ou seja, 120, 121 está aí dentro das possibilidades. Tá, ok? Senhores, vamos agora para o Microlab falar um pouquinho sobre válvulas lá, ok? Senhores, nesse laboratório nós vamos fazer duas experiências para testar a tensão de Edison e a emissão de elétrons, ok? Para isso nós vamos lembrar um pouquinho do que? Se eu tiver um filamento aquecido dentro de um bulbo com vácuo, né, eu tenho uma emissão de elétrons e se eu chegar com isso num outro elemento, numa placa, eu vou ter uma tensão. Bom, para fazer isso, nós precisamos entender algumas coisinhas. Uma delas é o seguinte: existe uma relação entre a emissão, olha aqui em miliamperes por centímetro quadrado, tá, e a temperatura. Tá, aqui está exposto o filamento, mais o material que está emitindo. Tá? Note, o tungstênio, que é normalmente com que é feito os filamentos das lâmpadas, tem uma emissividade numa temperatura muito, muito elevada. Quando eu tenho uma cobertura de óxido de tório sobre o tungstênio, note que a temperatura já cai. Estou começando aqui em 1700 graus, aqui eu começo em 1200. Tá? E se for óxido de bário e estrôncio, né, aquela camada de cobertura, eu tenho aí uma temperatura bastante baixa para o início da emissão. Estou falando isso porque o que nós vamos usar para fazer as nossas experiências? Nós vamos usar uma lâmpada dupla, né, de uso automotivo, com filamentos normais de tungstênio, onde um deles foi rompido. Então eu tenho o quê? Eu tenho um filamento e vou ter um elemento aqui, né, que sobrou do filamento e mais uma haste, como uma placa, um outro elemento dentro da lâmpada. Tá? A temperatura dessa lâmpada normalmente opera aí filamento em torno de 1200 graus, então a emissão deve ser baixa. Tá? Vamos usar uma outra lâmpada, vamos usar uma lâmpada halógena, né? Conhecida também como biodo, também com um filamento rompido. Né? Então eu terei um filamento pleno e uma haste aqui que se comportará como placa. Esta lâmpada já trabalha em torno de 3.000 graus. Tá? O filamento é feito de tungstênio mais um halógeno, pode ser iodo ou bromo. Tá? Então o que acontece? Aqui provavelmente nós tenhamos uma emissividade maior. Ok? Vamos lá para o laboratório agora. Senhores, olha aqui, já estamos no laboratório e eu tenho aqui a lâmpada para ser ensaiada. Coloquei uma plaquinha de cobre em frente para a câmera não perder a imagem com contraste. Liguei a lâmpada. Essa é a lâmpada de menor potência. Olha lá, 12,5 volts tensão de alimentação. O outro multímetro está calibrado para a escala de 20 milivolts. Então, temos uma tensão aproximadamente aí, oscila um pouco mais de 10 milivolts. Troquei a lâmpada, agora estou aqui com a lâmpada de maior potência. Colocar o multímetro para medir a resistência, né? Olha lá, está totalmente aberto, a placa que tem lá dentro, né? O terminal em aberto. E agora eu vou energizar. Só que antes de energizar a lâmpada, né? Ó, essa conexão aqui, testando a sensibilidade do multímetro. Só que antes de energizar a lâmpada, se eu acender essa lâmpada aqui, o contraste da câmera só vai enxergar ela. Então, ó, peguei uma capa de alumínio aqui, um tubo, e vou colocar em cima da lâmpada exatamente para que a lâmpada não segue a câmera, para a gente conseguir enxergar o que acontece. E agora eu vou energizar. Atenção, chave da fonte e olha lá, 12,25 volts de alimentação. O multímetro está na escala de 200 milivolts. E a tensão está subindo, olha lá, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Olha lá, a tensão está subindo, subindo, subindo. Chegou no final da escala, passei o multímetro para a escala de 2 volts. Olha lá, 400 milivolts, meio volt, e a tensão vai subindo de acordo com que o elemento aí vai esquentando, a emissividade vai melhorando, né? E a tensão vai subindo, ó, 700 milivolts,
800 milivolts, 900 milivolts, 1 volt, e assim ela vai subindo. Essa tensão está sendo medida naquele elemento, né, que é um dos suportes do filamento que está rompido. Né? No caso aqui dessa lâmpada é o filamento de luz baixa que está rompido. Né? Olha lá, passamos da escala de 2 volts, agora estamos na escala de 20 volts, e a tensão continua subindo. Tá? 2,3, 2,4, 2,5, e assim a tensão vai subindo. Né? Vamos ver até onde ela chega aí. A emissividade vai melhorando, né? A quantidade de cargas que chega a esse elemento vai aumentando. Ó, se eu desligar, desaparece. Se eu religar, aparece. 2,8 volts. Né? Continua subindo. Né? Então, de acordo com que o tempo vai passando, a emissividade vai melhorando, eu tenho tensão subindo. Às vezes mais rápido, às vezes mais lentamente. Como esse dispositivo não foi feito para isso, né? Nós estamos fazendo aqui um ajuste apenas para demonstrar o que acontece, né? Para demonstrar a tensão de Edison. Né? Então, variações aí podem acontecer aos montes. A essa hora a caneca de alumínio ali já deve estar muito, muito quente, porque é uma lâmpada que está operando aí com 60 watts. Né? Eu estou trabalhando com tensão ali de pouquinho acima da nominal. A nominal é 12 volts. Estou com 12,26, 27 volts. Olha lá, a tensão já está em 3,42 volts. Essa é a tensão naquela placa, naquele elemento que não tem conexão com nada, ele só recebe a emissão dos elétrons de dentro do bulbo, né? Olha ali, 3 volts e meio já. A tensão continua subindo, bem devagarzinho aí, mas continua subindo. 3,55, 56. Né? Acho que estamos chegando aí no limite do que o sistema faz. Ó, se eu desligar aqui e colocar a terra, para garantir que não tem carga nenhuma ali, olha ali, ó, ela volta ali com 3.4, 3.5. Vai ficar aí em torno de 3 volts e meio, pouca coisa mais, pouca coisa menos. Tá? Isso varia muito. Né? Já ensaiei um pouco antes. Às vezes ela demora para subir, às vezes ela sobe e cai um pouquinho. Né? Lembrando, esse dispositivo não foi feito para isso. Nós estamos fazendo aqui uma experiência para apenas demonstrar a tensão de Edison, o início lá da teoria da válvula termoiônica, do diodo termoiônico. Né? Então, senhores, ficamos por aqui. É isso aí. Lembre-se, se você quiser fazer a coisa profissionalmente, não assim um trabalho amador, procure a gente. Olha lá, Campos Assunção, Santo André, Engenharia Elétrica, Anhanguera.